e com muita saudade dessa família que a gente ama muito, a família Agape. Continua, onde começa. A paz a todos os irmãos. Obrigado, Pastor Marcos, pelo convite. Eu quero dizer a todos que nós estamos muito bem de saúde, gratidão a Deus e esperamos um breve retorno, tão logo as coisas melhorem. Estaremos aí com vocês, porque a saudade está muito grande. Parabéns a todos aí da família Ágape. Conforme João, capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. A ceia do Senhor foi ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a prosperidade, como uma lembrança viva de sua morte e sacrifício na cruz pelos nossos pecados. Ceia é um momento de comunhão da igreja e fortalecimento espiritual de cada membro do corpo de Cristo. O pão na Santa Ceia representa o corpo de Cristo que foi moído na cruz e entregue em favor de todos nós. Agradecemos o Senhor Jesus pelo sacrifício na cruz, por ter feito algo que dinheiro nenhum poderia comprar, para nos libertar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por esse ato de amor e resgate de todos nós. Vamos celebrar e anunciar o Senhor Jesus Cristo até que ele volte. Amém. Obrigado, queridos. Uma honra, um prazer. Queria pedir aqui para o Luiz, pudesse orar aqui pelo cálice, amém? Pelo suco de uva. Senhor Jesus, esta manhã queremos te agradecer, Senhor, pelo teu sangue precioso, Senhor, derramado na cruz do Calvário, Senhor. Sangue poderoso, Senhor, que nos liberta, nos cura, Senhor. Senhor, nesta manhã nós queremos, Senhor, te honrar, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse tão precioso sangue. Senhor, aqui está, meu Deus, esse suco de uva, Senhor, representando o teu sangue, Senhor. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha consagrá-lo, Senhor, abençoá-lo, Senhor. E quando nós tomarmos, Senhor, esse vinho, Senhor, nós tenhamos um entendimento do quão poderoso é o teu sangue para as nossas vidas. Assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto nós entoamos um louvor de adoração, que os podeis servir, por favor, queridos. Amém. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder e as trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá
Aleluia. Alguém ficou sem receber? Todos receberam? Vou aguardar um pouquinho para vocês tirarem da embalagem. Bem. Está super bem embalado, né? Super bem protegido aí. Aleluia. Glória a Deus. Todos já conseguiram? Amém. Glória a Deus. Aqui está o pão representando um pão da vida. Bem falado como nosso querido irmão Vanderlei. E diz assim o texto de 1 Coríntios 11, de 23 a 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice da bênção, amém? Dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebamos do cálice. Aleluia. Glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele, aleluia, glória a Deus. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por esse dia tão glorioso, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Continua nos abençoando nessa manhã, Senhor. E fala conosco através da ministração da palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, por gentileza, tomem os vossos assentos. Glória a Jesus. Maravilha estarmos aqui para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, o grupo B. Ou também teve no nosso caso que a gente tomou 2 ceias, né? Aleluia, glória a Jesus. Obrigado, pessoal do louvor. Deus abençoe. Dar uma informação, né? Como nós estamos com um sistema novo de computação, então a nossa rede caiu no YouTube. Nós tivemos que reiniciar o computador, mas já está de novo funcionando pelo Facebook. Então, naturalmente, está me assistindo é porque já está no Facebook, né? Mas, então comunique os demais irmãos aí que nós estamos em live pelo Facebook. Eu não sei se o YouTube voltou novamente, então permaneça assistindo pelo Facebook. Ponto 2 é que o sermão de hoje é uma ocasião especial, dado pela qual, então, eu postei agora de manhã a mensagem lá no grupo do WhatsApp. Certifica, todos aí receberam? Dá uma olhadinha se receberam. Então tá bom. Se não recebeu, pede emprestado do irmão aí e acompanha. Mas a importância foi justamente essa. Foi intencional, porque eu quero que vocês prestem muito atenção no culto propriamente dito e não no texto escrito. O texto escrito você vai acompanhar em casa, aleluia. Então, foi esse entendimento. Eu quero que você abra as Sagradas Escrituras
lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. João 11, 35. Glória a Deus. Aguardar os amados. João 11, 35. Não funcionou. Aleluia. Muito bem. Bom, eu não entendi o que não funcionou lá, mas alguma coisa não está funcionando. Então vamos ver. A Bíblia funcionou? Página 9? Então tá bom, sem problema. João 11:35 diz: Jesus chorou. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta manhã, por estarmos aqui. Podemos também compartilhar de Ti, compartilhar de Tua palavra. Tu é aquele que nos instrui, nos ensina o caminho que devemos andar, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, como é que funciona isso, né? O tema é alegria ao amanhecer. Esse foi o título do qual nós temos proclamar esta mensagem. Porém, nós usamos o texto, Jesus chorou. Como assim? O que isso tem a ver? E é isso que eu quero que você entenda, porque você tem que aprender a valorizar todos os teus sentimentos, em todos os períodos da sua vida, para que os teus sentimentos não fiquem embotados. Diga assim, sentimentos ou sentidos embotados. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar aqui sobre a morte e ressurreição de Lázaro. E agora eu quero que você pare para pensar comigo. Preste atenção. Você conhece o contexto, né? O contexto, infelizmente, não vamos poder ver, mas o contexto fala que Lázaro estava para morrer. Ele pediu para que Jesus fosse lá, as irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria pediram para que Jesus fosse lá orar por Lázaro, para que ele ficasse curado. Jesus atrasou uns 3 dias. Quando ele chegou lá, agora entrou. Quando ele chegou lá, o Lázaro já havia morrido, não é? Esta é a história. Os irmãos entendem? Glória a Deus. E então Jesus vai até a tumba e pergunta: onde é que está ele? Chega lá, a Bíblia diz que ele se comove e então ele chora. Muito bem. Agora eu quero que você pense comigo: por que Jesus chorou? Talvez esta seja a principal pergunta para o seu coração. Por que Jesus chorou? Jesus chorou é o menor versículo da Bíblia, na Bíblia da versão atualizada. A versão corrigida é Jó disse. Na versão atualizada é Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Se ele sabia que ressuscitaria Lázaro. Ele não sabia? Sim ou não? Por que ele chorou? Se ele tinha um entendimento da vida eterna e do melhor lugar que Lázaro estava. E eu quero que você preste atenção, porque ele mesmo fala, agora no outro evangelho, lá em Lucas capítulo 15, quando ele está falando da parábola do rico e do pobre, que aquilo não é uma parábola. Pastor, mas por que não é uma parábola se nós sempre aprendemos isso? Porque tem nome próprio. Então não se trata de uma figura de linguagem, se trata de um evento. Tem nome próprio, é evento. E Jesus contou a história de um outro Lázaro, né? Não é esse aqui, era um outro Lázaro que era pobre, mendigo, né? Que foi parar lá no seio de Abraão. E o rico ora, né? O rico suplica a Abraão: pai Abraão, manda o Lázaro aí, ó, ir lá voltar para falar com os mortos, né? Falar que como é que é essa situação, porque eu tenho 5 irmãos aqui, eles vão para o mesmo lugar. E Abraão disse: olha, tem os profetas lá. Aí ele ouviu. Agora preste atenção, Jesus não largou aquela parábola a respeito, que não é parábola, aquele evento a respeito do rico e do Lázaro, né? Se ele não tinha uma intenção também de ressuscitar Lázaro, porque havia uma petição lá no céu: torne alguém dentre os mortos para que estes não venham para este lugar. Amém? Não foi a súplica do rico: torne alguém daqui que avise o que está acontecendo aqui, porque eu tenho 5 irmãos lá. Pois Deus até acho que ouviu essa situação, porque Deus tornou Lázaro dentre os mortos. Aleluia, aleluia. Agora eu quero que você preste atenção também. Por que ele se comoveu? Porque o versículo 10, capítulo 10, versículo 32 diz assim: agitou-se, Jesus agitou-se no espírito e se comoveu. Mas ele não sabia que ia ressuscitar Lázaro depois? Então qual é a razão daquele choro? Existe uma razão para este choro. É muito interessante, queridos, porque a lógica dos sentimentos
é diferente da lógica da razão, porque nós estamos estudando aqui dentro de um entendimento racional. O que é lógico? Se eu sei que ele vai ser ressurreto, então não tem por que eu chorar pela morte dele. Eu já sei como é que vai ser o final. Se eu sei que ele partiu por uma melhor, então não tem por que eu chorar por ele. Essa é a lógica da razão. Diga assim para o teu irmão, porém, a lógica dos sentimentos é diferente da lógica da razão. Amém? E a resposta está na própria palavra, ali no João 11:36. Então disseram os judeus, vede quanto o... Não escutei. Vede quanto o amavam. Vede quanto o amavam. A razão de Jesus ter chorado por Lázaro, mesmo sabendo que logo em seguida o ressuscitaria, é porque Jesus amava. Jesus seguiu a lógica do amor, não a lógica da razão. Aleluia! Jesus seguiu a lógica do amor. Então, o choro não tem a ver com a razão, o choro tem a ver com a lógica do amor. E isto é significativo. E o que levou Jesus a chorar por Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria instantes depois, é que ele o amava. Se você ama alguém, você pode chorar por ele. Né? Não é aquela história, a mocinha muito apaixonada. O cara chega lá, começa com aquela conversa, né? Fica falando aquela conversa doce. E a menina chora. Por que choras? Porque ama. O choro não tem a ver só com alguma coisa, tem a ver também com sentimentos e tem a ver com amor. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre a história de Lázaro, porque eu não posso deixar passar essa bola quicando aqui sem jogar lá na gaveta, né? Lá no gol, lá no ângulo. Uma vez ouviu falar sobre uma história de Lázaro. O Lázaro esse, que morreu e ressuscitou, né? Porque Lázaro morreu lá em Betânia e ele foi lá para o seio de Abraão, nós sabemos da história, né? Fazendo analogia da outra história de Lázaro e do rico. Chegando lá, e estava lá os profetas, isso é um conto, amém? Posso ouvir um amém? Diga assim, isso é uma fábula. Não vai dizer que isso é doutrina, por favor. Estava lá, pois eu fiquei sabendo que agora, né, os mortos que tinham morrido em Cristo, né, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que nós estamos vendo ali, que os mortos também falam ali no seio de Abraão, ou falavam ali no seio de Abraão, conforme a história do rico e do Lázaro, né? Pois eu fiquei sabendo que está levantando-se um homem agora, que parece que é o profeta, parece que é o Messias, um tal de Jesus. E Jó diz assim, olha, eu sei que meu Redentor vive. Isaías poderia ter dito assim, ele de fato é o servo sofredor. Quem sabe Davi falou, não, ele é da minha raiz, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, da geração de Davi. Mas ficava naquela, mas será que é, não é? Aí lá pelas tantas, né? Morre João Batista, não, ele é o Messias sim. Não fique com medo, porque eu perguntei para ele antes de morrer, ele disse, os mortos, né, são ressurretos, os surdos ouvem, né, os coxos andam, o cego vem. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza a meu respeito. Então eu, como João Batista, como precursor, eu digo, ele é o Messias. Mas será que é mesmo? E aí naquela história morre o Lázaro, o irmão amigo dele. Aí Lázaro está chegando no seio de Abraão, e aí Lázaro? É verdade que Jesus é o Messias porque você é um dos discípulos que ele mais amava? Não, é verdade sim, tem certeza sim. Tem certeza mesmo? Opa, espera um pouquinho, ele está me chamando, deixa eu voltar para lá de novo. Aleluia, glória a Deus. Se você riu, você entendeu a fábula, aleluia. Se você não riu, faz o review lá e assista de novo, aleluia, né? Mas o fato é que Jesus é o Filho de Deus, Jesus sabia que Lázaro ressuscitaria. Este Lázaro não chegou nem a esquentar a cadeira lá no seio de Abraão. Amém? Mas ainda permanece essa pergunta, por que Jesus chorou? E aí nós vamos entrar no tema de hoje, que é sobre a questão do luto. Pastor, mas o que tem a ver o luto com a alegria pela manhã? Muito. Abra comigo lá, queridos, em Eclesiastes 7, 2 a 4. Eclesiastes 7, 2 a 4, onde fala a respeito do luto. O texto assim afirma, pelo nosso tempo, infelizmente correndo, melhor é ir para casa onde há luto do que ir para casa onde há banquete. Será?
Bom, em alguns lutos aí até tem boia de graça, né? Talvez seja por isso, não é por isso não. É porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. E o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Preste atenção no que eu vou dizer. O coração dos sábios está na casa do luto. E o coração dos insensatos na casa da alegria. E aí eu quero que você pense comigo, que tipo de sabedoria elevada é esta, que podemos encontrar aqui nesse texto, que parece ser tão mórbido, não é? Melhor estar na casa do luto do que na casa do rico. Quem é que gostaria de trocar uma festa, né, de aniversário por um enterro? Mas o autor de Eclesiastes, Salomão, diz que isso é mais sábio. E aí nós entramos num ponto muito importante na história da nossa sociedade, porque a nossa sociedade está vinculada à sociedade dos insensatos, porque ela prefere a alegria e ela esconde o pranto. Se você é daquele tipo de comportamento que só quer mostrar alegria e tem vergonha de mostrar o seu pranto, você está na casa dos insensatos. Porque o sábio sabe valorizar o luto. Uau! E esta é uma realidade, muito mais num contexto como esse. E aí vamos entrar nesse momento que nós vivemos agora de pandemia. Quantos aqui perderam familiares ou amigos allegados esse ano? Eu perdi uma tia, um tio. Pastor Marcelo Jamal perdeu o pai. Sejam a família, né, Torricília perdeu um parente. O Emanuel, o irmão Luiz, a igreja perdeu o Joca. Quantos aqui não perderam? É ou não é? E é muito significativo nós entendermos e valorizarmos este momento. Não tratar como se isso não tivesse acontecido, porque isso é a casa dos insensatos, mas sermos da casa dos sábios. Com o tempo nós vamos aprendendo, irmãos, avaliando a nossa vida e levantando questões diferentes que nós não dávamos valor quando nós vivíamos na juventude. Questões como, por exemplo, a morte. E como a sociedade se relaciona com a morte e com o luto. Por que a sociedade tem tanta dificuldade em lidar com os sentimentos acerca da morte? Ou ele evita falar sobre isso, ou ele reprime. E porque evita falar sobre esse tema, e porque reprime os seus sentimentos em um momento de luto, é que depois vem sobre ele crise existencial. E nós temos que refletir sobre este ponto. Amém? Glória a Deus. Jesus chorou, Jesus pranteou, e Jesus fez o luto, mesmo sabendo que ressuscitaria o indivíduo que estava ali. Jesus tinha um problema com o enterro, porque quando chegava lá em Naim, né, ele tocou no esquife daquele jovem e ressuscitou aquele menino para a viúva de Naim. Jesus, quando chegou em Cafarnaum, ele disse para uma menina, Talita, levanta-te, né? Talita, come, levanta-te. E a menina levantou, entregou para os seus pais. Agora, significa que Jesus ressuscitou todas as pessoas do seu ministério? Não. Um exemplo de alguém que ele não ressuscitou, o seu pai José, pai adotivo, ele não ressuscitou. Amém? Glória a Deus. Mas isso não impediu dele fazer o pranto e estabelecer o luto. É isso que eu quero que você entenda. Porque luto tem a ver com amor, não tem a ver com razão. Uau! Agora, por que a nossa sociedade, ela superestima o prazer e a felicidade e ela oculta o sofrimento e a tristeza? Hoje nós vivemos uma sociedade tão superficial, uma sociedade que vive tanto de aparência, mas tanto de aparência, que superestima prazer e felicidade, só quer fazer o que faz feliz, e tenta esconder o seu outro lado, o lado do seu sofrimento, o lado da sua tristeza. Isso é chamado hedonismo. Hedonismo é a teoria filosófica grega, cujo principal ideal de instrução encontrava-se na satisfação da beleza, na satisfação dos prazeres e do bem-estar. Nós vivemos uma sociedade hedonista. Só que em época de pandemia, Deus permitiu a pandemia e não perguntou para saber se o povo é hedonista ou não. E a igreja e o povo têm que aprender a lidar com essa época. Amém? Glória a Deus.
Isso serve tanto para aquele que é secular, tanto também para aquele que é evangélico, que por força dessa influência cultural tem vivido uma vida tão somente em função do seu prazer, em busca da sua felicidade fugaz, e reprime qualquer sensação de sofrimento, principalmente sobre morte. E aí vem o ponto, né? O ocultamento da tristeza e do sofrimento. Ela procura esquecer, menosprezar a sociedade, esquecer e menosprezar a tristeza, e adota uma postura de negar o sofrimento. E também nega o luto, como um caminho para a sua felicidade. Então, por isso, o tema sobre morte tem sido exorcizado da vida diária das pessoas, principalmente das crianças. As crianças vivem numa Alice do País das Maravilhas, onde não existe sofrimento nem dor. Aí, quando elas crescem e amadurecem, elas não sabem o que vão fazer quando um parente achegado morre. Parece que tira o chão. Porque ela não foi preparada para a vida, como também não foi preparada para o sofrimento. Foi preparada só para a alegria e para o prazer. Não foi preparada para a realidade do nosso cotidiano. Você está entendendo? Amém? Glória a Deus. E à medida que a pessoa vai envelhecendo, existe assim dentro do inconsciente coletivo, existe dentro de um conceito já da sociedade. À medida que o fulano vai envelhecendo, eles já vão colocando ele de lado, já vão deixando ele de lado, vão esquecendo dele, porque sabe que logo, logo ele vai morrer, e nós não queremos sofrer com a morte dele, então quanto mais nós nos distanciarmos dele, melhor fica. Ainda mais num período desse de isolamento social, onde nós temos aí a nossa turminha, né, de terceira idade, que está assistindo tão somente pela internet. Todo esse comportamento tem o objetivo poupar diretamente as pessoas de se confrontarem com a realidade da morte em toda a sua nudez. Irmão, você tem que conviver com a morte. Você tem que aprender a lidar com a morte e enfrentar a sua realidade, porque mais cedo ou mais tarde um dia vai acontecer contigo. Eu não estou profetizando, a não ser que Jesus volte antes, aleluia? Amém? Então nós não podemos fugir desses temas, que também são importantes, e também como pastor eu tenho que ensinar esses desígnios de Deus. Quanto menos se encara a morte de maneira direta, tanto mais ela vai atormentar de forma indireta. Então nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre esse contexto. E eu tenho um tema aqui tão interessante, de um autor, do Assunção, onde diz assim: somente sabem realmente viver aquelas pessoas que aceitam naturalmente a morte. E somente saberão morrer aquelas pessoas que souberam viver. A vida e a morte são duas faces de uma mesma moeda, que há existência. Não se pode falar de uma se esquecendo da outra. Amém? Você está preparado para a sua morte? Você tem certeza da sua existência eterna, da sua vida eterna? A razão por que as pessoas não querem mais aceitar Jesus, porque eles têm que se deparar com esse tema importante, que eles morrerem vão para o inferno. Mas como nós vamos falar para as pessoas se eles morrerem vão para o inferno, se eles não querem ouvir falar sobre morte? Então eles vão adiando, vão empurrando com a barriga nessa vida hedonista, vão empurrando os seus sentimentos, até um dia quando morre, e morre sem Jesus. Mas nós temos que falar sobre morte, porque isso é uma coisa mais certa que vai acontecer contigo, é a morte. Eu não sei com quem você vai casar, se você não é casado ainda. Eu não sei qual vai ser a sua profissão, que tipo de carro você vai ter o ano que vem, mas uma coisa eu sei, você vai morrer. Então você tem que estar preparado para ela. E aí vem um terceiro aspecto, agora eu vou falar um terceiro aspecto especificamente para o contexto igreja. Porque essa cultura hedonista, ela se infiltra no meio da igreja, ela se alastra de forma sorrateira no meio da igreja, mas ela vem com uma roupagem espiritualizante. E aí tem aqueles cristãos que mascaram o seu sofrimento com uma aparência espiritualizante, dizendo: não, crente não precisa expressar o luto. Já ouviu falar isso? Ouve? Ou aquele espiritualizante: chorar para quê? Se o indivíduo agora está com Jesus. Nós sabemos que ele está com Jesus.
Nós sabemos que Jesus sabia que Lázaro estava num bom lugar, mas mesmo assim Jesus chorou, e aí? Amém? Mas as pessoas têm essa ideia de colocar assim uma aparência de espiritualidade, mas na verdade é porque ela é a mais necessitada de todos, porque ela não quer expressar. Ela tem medo ou vaidade para expressar o seu sofrimento. Quando o sujeito então tem esse comportamento, na verdade ele é mais vaidoso ou vulnerável de todos, porque tem medo de expressar publicamente o seu sofrimento. Você tem medo de chorar diante do público? Você tem medo? Quantos de nós não ficamos orando? Nós fizemos lá a nossa campanha, o clamor nacional, orávamos para que não acontecesse nada com a nossa igreja, nada com os nossos familiares. E muitos fizeram isso por causa do medo de perder os seus entes queridos. E com razão. Mas veja o que Jesus diz: bem-aventurados que choram. Por quê, amados? Porque serão consolados. Diga comigo assim: os que choram serão consolados. E os que reprimem o choro? Jesus só garante para aqueles que choram o consolo. Jesus não garante para aqueles que reprimem o choro. Está entendendo aonde nós vamos chegar? Onde Jesus inclui essa ideia que para haver consolo é importante que o sofrimento e as lágrimas sejam externadas. A Bíblia diz que Jesus, o Pai, enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ele tem o consolo, Ele nos mandou o Consolador. Mas o Consolador só entra em ação quando você pede para Ele, através das tuas lágrimas. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Então, nesta manhã, nós estamos aqui quebrando um paradigma da sociedade hedonista, que procura evitar a morte e o sofrimento. Estamos encarando esse tema conforme a Bíblia diz, porque o pranto e o luto na Bíblia é algo inquestionável. O pranto em casos de luto estão amplamente testemunhados nas Sagradas Escrituras como uma manifestação natural e também sadia do ser humano, tanto para externar o sentimento da sua própria alma em relação a uma perda pessoal, quanto de forma solidária à dor do outro. Era comum, irmãos, em momentos de perda de um ente querido, sendo manifestado de forma espontânea, sem nenhuma preocupação em reprimi-lo. Tinha até a tal das carpideiras, que eram aquelas que choravam, né? Eram pagas para chorar no enterro do fulano, para mostrar como o fulano era benquisto, era querido. A tradição bíblica nos ensina a dar a devida atenção e o devido tempo para o luto. Existe um tempo para o luto. Tem gente que enterra o pai no domingo e na segunda quer voltar para o trabalho. Porque ele quer mostrar que é bom, que é bonzão, que ele aguenta. Na verdade, você sabe que é só fachada. Só aparência. Pastor, onde é que está no Novo Testamento? Atos 8:2 diz assim: quando morreu Estevão. Para onde é que foi Estevão? Eis que vejo o Senhor, foi o último testemunho de Estevão, né? Eis que eu vejo o Senhor Jesus à destra do Deus Todo-Poderoso. Foi direto para a glória, irmão. A igreja sabia onde estava Estevão. Estevão estava num lugar melhor do que nós. Posso ouvir um amém? Mas isso não impediu, em Atos 8:2, isso não impediu que foi relatado que no sepultamento de Estevão fizeram grande pranto sobre ele. Quem fez grande pranto sobre ele? A mesma igreja que sabia que ele estava do lado do Pai. Agora, por que a igreja pranteou se ela sabia que o cara estava numa melhor? Porque o amava. É a resposta que os judeus disseram para Jesus. Vede como eles amavam. Aleluia. Quanto mais você ama uma pessoa e você perde essa pessoa, tanto mais você sofre com a sua perda. Isso faz bem. É um processo de liberação que você precisa colocar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque senão embota os sentidos. Vamos lá comigo. É 2 Coríntios 3:14. 2 Coríntios 3:14 fala: mas o sentido deles se embotaram. Toda vez
vez que você reprime este sentimento de perda, você não está só adormecendo, anestesiando, embotando a tua reação espontânea, natural e emotiva a respeito da perda, do sofrimento, da dor, mas você está embotando, está atrofiando, adormecendo todos os outros demais sentidos. E aí o cristão vem assim, pastor, por que eu não sinto a presença de Deus? Não é porque Deus não está presente, é porque o sentido deles estão doentes, embotados. Ele está insensível emocionalmente para todas as questões. E aí você vai lá na raiz de algum sofrimento que ele tentou embotar no passado, algum trauma que ele tentou segurar no passado. Ele precisa liberar para restaurar esse aparelho sensitivo, vamos usar a palavra, né? Esse aparelho sensível das nossas emoções. Aleluia? Está me entendendo assim? Glória a Deus. Do reprimir das emoções, ainda que sejam emoções que ocasionam tristeza, pode gerar embotamento dos sentidos, tornando a pessoa insensível para com os outros sentimentos, levando assim uma descompensação emocional. Logo, não consegue mais desfrutar do valor da alegria. Do valor da alegria. Amados, a minha experiência tem mostrado, né, como a atualidade, né, as pessoas são inclinadas à melancolia. Meu Deus, como essa turma está inclinada à melancolia. Nunca se teve uma epidemia tão grande de depressão na sociedade. 1/5. A OMS definiu que 1/5 da população mundial passou ou passará por depressão profunda nesta sociedade, nesta geração. Estamos falando de 20% da população mundial. Estamos falando de 2 bilhões de pessoas. Agora, por que caem nessa? Porque não tem coragem para colocar seus sentimentos para fora, porque a vaidade impede de fazer isso. Uau! Mas agora preste atenção. Porque não passa, né? O texto de Salmos 30, versículos 5 e 7 fala sobre isso. Porque não passa de um momento a sua ira, falando de Deus, no seu favor dura a vida inteira. E Davi falou assim, ao anoitecer pode vir o choro. Você pode passar por momentos. O apóstolo Paulo falou assim, contristados, porém não entristecidos. Você pode passar por momentos de choro. Você pode passar por um período de tristeza. Não é errado. Não é ser um cristão fracassado, um cristão derrotado, um cristão que passa por sofrimento. Pelo contrário, é cristão autêntico. Porque aqueles que vêm só para dar um testemunho de que as coisas estão bem na vida dele e bota embaixo do pano as coisas que são erradas, é um cristão que prega só meia verdade. Ele não é de fato de todo autêntico. E a Bíblia é clara a respeito disso, porque Paulo fala das vitórias, mas Paulo também fala das lutas. Portanto, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. O que quer dizer isso, querido? O choro tem tempo, a tristeza tem limite. Aleluia. A tristeza dura um momento, o luto dura um tempo. O pranto existe, é real, e você tem que aprender também a desfrutar disso, é que podemos desfrutar de uma coisa dessa, mas aprender a lidar com isso para que você tenha depois saúde emocional para poder desfrutar da alegria. Ah, você não entendeu? Você precisa passar pela dor e pelo sofrimento. Você precisa lidar de forma saudável com isso para que depois você tenha saúde para experimentar também a alegria. Tem muita gente que não consegue sentir alegria porque reprimiu a dor. Uau! Quando a mim eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Esse é o desejo do todo hedonista. Não, minha vida vai ser só um sucesso. Não, é de glória em glória, de vitória em vitória. Eu não tenho, nos meus planos, eu não calculo, eu não estabeleço um programa para enfrentar o fracasso, porque eu sou filho de Deus, é só glória, é só sucesso. Será que é isso mesmo? Esse tipo de evangelho não é de Deus não, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Tu, Senhor,
por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, e não voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Então, interessante, porque aqui o Davi, ele falava de tristeza, de choro, mas ele falava de alegria, ele falava quando estava no momento de prosperidade, ele tinha que estar preparado para não ficar conturbado. Fala de sentimentos. É importante nós falarmos de sentimentos, porque nos sentimentos existe uma coisa que é chamada de fases do luto. Diga comigo, fases do luto. Salmo 56, 8 diz assim: tu contaste as minhas aflições. O que está dizendo aqui? Que no livro de Deus, as tuas aflições estão ali marcadas. Não, você não está entendendo errado. No livro da vida, no livro das tuas obras, está anotado tanto quanto você passou de prova por causa de Jesus. E eu vou te dizer mais uma coisa boa: isso rola galardão. Isso rola mais bênção do que ser abençoado aqui na terra. Quando você suporta sofrimento por causa do Evangelho, isso resulta em galardão eterno. Então, o cristão que tenta evitar sofrimento por causa do Evangelho, na verdade, está desperdiçando o galardão. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar está aqui, põe as minhas lágrimas, olha só, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas todas no teu livro? Até o número de tuas lágrimas já está contado, ou será contado no livro da vida. Do quanto você soube sofrer, mas mesmo assim se manter fiel a Jesus. Aleluia! Do quanto você passou por dificuldades, mas mesmo assim se manteve fiel com o Evangelho. Não é esses crentes meia boca, esses crentes água com açúcar, que qualquer coisinha, eu já quero abandonar Jesus, a minha vida não está como eu esperava. Aí às vezes eu fico até pensando, será que esse cara realmente merece Jesus? Já começa a pensar dessa forma, irmão. Porque não valoriza o preço que Jesus fez por ele. Mas você não é desse tipo de crente meia boca, posso ouvir um amém? Você é crente que suporta, que permanece firme. Não vai ser essa provinha que vai me afastar de Cristo. Não vai ser essa dorzinha que vai me remover. Como o apóstolo Paulo falou, nem morte, nem vida, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem coisa alguma, nada, absolutamente nos separará do amor de Cristo. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Até é bom que surjam essas provas para Deus separar mesmo quem é dele e quem está ali só porque tem interesse. Uau! Mas não é isso que eu quero falar. Estudos especializados conseguiram detectar certas fases pelas quais uma pessoa enlutada passa. Fala-se, por isso, de um processo de luto, ou seja, pode-se distinguir manifestações diferentes de luto em momentos diferentes de uma caminhada. Dependente, respeitando as individualidades de qualquer um, né? A primeira fase do luto é a fase do choque. A fase do choque é quando a morte colhe as pessoas de surpresa. Quando você ouve falar que aquele parente querido, amado, faleceu. Eu me lembro quando nós, às 2h da ouvimos falar sobre o falecimento do Joca, nos pegou de surpresa. E daí quem é que dorme depois? Não dorme, né? Mas eu disse assim, não vou postar nada na igreja, porque eu tenho que confirmar. Primeiro entrar em contato com os familiares, para tratar sobre esse assunto. Em parte porque a gente tem que ser prudente, não pode aí sair largando as coisas, não é? Em parte também porque a gente não quer acreditar naquilo. A gente tem esperança que aquilo não viesse a acontecer, porque nós estamos na fase do choque, onde a gente procura negar a realidade. Porque o choque resulta do confronto direto com a realidade nua e crua da morte. Mas ele estava comigo aqui. Ele estava comigo aqui no domingo. Almoçou, né? Almoçou em casa na quinta. Como é que pode? Mas é preciso haver esse confronto. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa pandemia é que, com esse tipo de enterro, onde só pode ir poucas pessoas,
As pessoas de fato não conseguem romper com esse choque da negação, porque não vê de fato o corpo do falecido. Por isso que é tão difícil para pais, né, enterrar filhos que são desaparecidos, porque antes tivesse lá o caixão, que pudesse se despedir de uma vez, do que ficar naquela incógnita, será que morreu, será que não morreu? Aí depois dessa fase tem a fase controlada, né? É aquela fase que a pessoa tenta se distrair por diversos acontecimentos. Não, deixa eu lidar aqui com os negócios do enterro, deixa eu lidar aqui com os negócios da funerária, deixa eu lidar aqui com os negócios do ritual fúnebre. Ele faz isso para tentar fugir do seu pensamento. Esse sentimento que está lhe trazendo um desconforto. E aí vem, querido, a última fase, não, a penúltima fase, que é a fase do vazio existencial. Passado o processo do choque, passado esse processo da fase controlada, a fase existencial é aquela mais prolongada e dramática do processo. Ela inicia quando cessa a agitação nos familiares e os amigos se foram. Quando se retorna para o cotidiano e descobre que aquele fulano que amava não está mais ali. O mais difícil, irmão, não é estar junto com a pessoa quando você está enterrando com ele o caixão. Porque ali está cheio de amigos, ali não falta ombro para consolo. O difícil é que quando ele entra no dia seguinte, ele abre a casa e ele diz assim, puxa vida, agora eu tenho que ir lá no guarda-roupa tirar as roupas do fulano. E não tem ninguém para ajudar. É quando ele se depara sozinho e aí ele tem esse momento de vazio existencial. Você está me entendendo? E aí que ele entende, né, percebe o quanto o falecido significava para ele. Aleluia. E se ele não souber lidar, ele entra em sentimentos de depressão. Entra em sentimentos. Muitas pessoas caíram em depressão por vários fatores dessa pandemia. Muitas pessoas passaram a ser medicadas por vários fatores dessa pandemia. Temos que entrar também nesse assunto. Porque nós queremos pastorear a sua alma, nós queremos a sua saúde espiritual. Posso ouvir um amém? Muitos por muitos fatores, porque perderam o trabalho, porque perderam isso, perderam aquilo. Mas, irmão, tudo isso se dá um jeito. O problema é aqueles que perdem um familiar. E aí, como é que faz para dar jeito? É nessa hora que as pessoas mais precisam de apoio. É nessa hora que você tem que encostar junto. Meu irmão, olha, eu sei que você, né, tá com um pesar aí, está enlutado, mas conta com a gente. Estamos contigo, fica firme. Segue a vida. Glória a Deus, Deus vai te dar consolo. O Consolador é o Espírito Santo. É nessa hora que você tem que chegar junto, meu irmão. Você não pode deixar a ovelhinha se extraviar pelo rebanho afora. É essa hora que você mostra que você realmente é amigo. Não é só amigo de balada, amigo quando todas as coisas estão indo bem, amigo das festas. Falando para um contexto de mundo, é claro. Porque para o bem bom está cheio de amigos. Para comer lá no Outback está cheio de amigos. No Applebee's está cheio de amigos. Mas na hora do sofrimento ninguém aparece. Essa é a sociedade hedonista que nós vivemos. Mas essa área, essa fase que você tem que estar mais presente. Amém? E depois vem a fase da readaptação, quando vai surgindo aos poucos, na medida que o enlutado consegue reorganizar sua vida, e aí reencontra a alegria no trabalho, começa a tornar iniciativas no sentido de ir ao encontro das pessoas, aí, bom, glória a Deus, agora ele está passando pelo processo. Que maravilha! Glória a Deus, essas são as fases. E falar sobre estas fases do processo de luto é muito importante, numa ajuda para quem lida com estas pessoas. E como nós vimos aqui, muitas pessoas aqui, muitos irmãos perderam um conhecido, perderam um familiar. E nós temos que ser maduros para cuidá-los em amor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Diga comigo, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O crente não morre, ele é promovido em glória, né? Glória a Deus, um corpo natural, um corpo carnal, para um corpo glorificado.
Ele deixa de ser uma igreja militante para se tornar uma igreja triunfante. Cessou para ele a dor, cessou para ele o sofrimento, cessou para aquele que morreu a luta. Ele não vai ser mais removido da sua posição de salvação. Então ele está numa boa. Glória a Deus. Mas isso não significa que nós não podemos sentir nada por ele. Pelo contrário, quanto mais você ama, tanto mais você sofre. Então o que nós observamos ali em Jesus a respeito de Lázaro, mesmo sabendo que Lázaro ressuscitaria, nós encontramos o lado humano de Jesus, porque Jesus era 100% divino, mas Jesus também era 100% humano. E o lado humano de Jesus foi importante, sim. Ele precisava desabafar em choro, sim. Glória a Deus. Ele precisava, porque logo depois viria sobre ele aquele bálsamo, né? Daquele nardo, entregue pela irmã do falecido, que o havia ressuscitado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela tem que vir pela manhã. E se você é uma pessoa madura, se você é uma pessoa sincera dos seus sentimentos, se você é uma pessoa autêntica, que não reprime, não esconde os sentimentos, você vai aprender a passar pelo momento do luto, da dor, do sofrimento, vai chorar sim, e é bom que chore, porque depois disso, quando vier a alegria, você vai estar sensível para ela. Por que eu estou falando isso, pastor? Você está falando isso porque você é pessimista, quer dizer que vai ter mais pessoas que vão morrer? Não, eu estou falando isso porque eu estou te preparando para a alegria. A alegria, sim, com certeza, ela virá pela manhã. Diga para o teu irmão, 2020 vai passar, meu irmão. E 2021 vai ser muito melhor para você. Aleluia. Suporta. Se tiver que passar pela casa do luto, vamos sofrer junto. Você não está sozinho nessa parada. E você não está diante de pessoas desconhecidas, do qual você pode esconder os teus sentimentos. Mas você é maduro o suficiente para pegar essa vaidade que tenta impedir de você chorar, jogar ela debaixo dos pés, não é? E mostrar toda a tua humanidade. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor nos garante, bem-aventurados os que choram. Felizes os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Aleluia. Por isso a celebração do ritual fúnebre dá oportunidade a que o sofrimento e o luto sejam manifestados mais livremente. Tem uma função de catarse, de alívio, terá também uma função curativa. Esse deixar partir a pessoa que você ama está alicerçado na fé cristã, na esperança que em Cristo cruz e sofrimento terão a última palavra. Onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Glória a Deus! O autor da carta de Hebreus afirma, não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E é por isso que o apóstolo Paulo, por sua vez, dizia com toda a convicção, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, quero chamar aqui o Ministério do Louvor. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, eu creio, aleluia, né? Glória a Deus, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, né? Glória a Deus. Qual é o nosso propósito aqui? É que aqueles que estão na fase do luto, ai pastor, mas o meu parente morreu há de uma semana atrás. Não, irmão, sabia que o luto dura um ano? Quantos aqui sabia que o luto dura um ano? Dura um ano. Você tem que respeitar esse ano. É impressionante. Deixa eu contar um testemunho. Porque é cômico, né? É tragicômico. Uma vez lá no Rio Grande do Sul, há muitos anos, muitos anos atrás, many years ago, nós fomos enterrar um cidadão que morreu num acidente.
E aí nós estávamos lá dando acompanhamento a toda a família. E ele tinha uma pessoa que eu andava junto, amaziado. E aquela mulher fez assim um estardalhaço. Exagerou na medida. E chorava, e desmaiava. E tinha gente que batia nela para cortar. Aí, pela primeira e única vez na minha vida eu vi isso. Na hora de enterrar o caixão, colocaram na cova, mas botaram no caixão aberto. Nunca vi isso. Realmente se fecha o caixão para levar e colocar no sepultamento. Mas ali deixaram aberto. Coisa estranha o negócio, mas estamos lá participando. E não é que naquela hora a fulana dele se joga dentro do caixão, quase que cai caixão, mulher, tudo para dentro do buraco. Eu digo, nossa, né? A mulher, vai ver que a mulher amava o cara. 6 meses depois ela estava com o melhor amigo. Lágrima de crocodilo. Lágrima de crocodilo. O que eu quero dizer, amados? Autenticidade é a chave. Porque se você é autêntico nessas coisas, você se torna também autêntico com Deus. E o que Deus gosta é de franqueza, sinceridade e autenticidade. Aleluia. Por que, queridos? Porque eu quero orar por você. Como também para todos aqueles irmãos que estão aqui nos assistindo pela internet, você também que não é membro da igreja, mas que também perdeu uma pessoa amada. Eu quero orar por você. Eu quero dizer que você não está sozinho. Você não precisa se sentir sozinho, nem desamparado. O Senhor Jesus está contigo. Ele te disse, não te deixarei, jamais te desampararei. O luto é tão bíblico, que quando Jesus morreu, o Pai cobriu o céu de preto. Escureceu ali Jerusalém. Deus estava de luto pela morte do seu unigênito. Mas ele tinha certeza que aquele unigênito, uma vez ressurreto, seria primogênito de muitos irmãos. Aleluia. O choro dura uma noite, mas com certeza virá sobre você a alegria. No entanto, eu te peço, querido, não permita que os teus sentimentos fiquem insensíveis. Não permita que os teus sentimentos fiquem embotados. Permita que o Senhor passe sobre você o bálsamo de Gileade. Feche os teus olhos. Se você perdeu um familiar, alguém do qual você era benquisto, chegado, coloca a mão no teu coração, levanta a outra mão. Senhor, vem aqui agora com consolo. Vem agora com a cura. Vem sobre os teus filhos o bálsamo de Gileade agora, a luta, o sofrimento. Senhor, você sabe, Deus, tu sabes o que é perder um filho. Entregaste Jesus por nós. Sabe o que é perder um familiar. Por isso eu peço nesta hora, venha o consolo sobre aqueles que estão nos assistindo agora. Toca nesta hora. Toca nesta hora. Toca nesta hora. Em nome de Jesus, tira, Senhor, tira tudo que está travado, tudo que está reprimido, tudo que torna insensível. Porque, Deus, o choro também pode, e muitas vezes é manifestação de amor. Que possa manifestar agora o teu amor, o amor por aqueles do qual nós também amamos. Senhor, em nome de Jesus, haja sobre o teu rebanho, sobre a tua igreja, o consolo do alto. A igreja diga amém. Vamos adorar a Jesus. Glória a Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Glória a Jesus. Deixa a glória do Senhor te curar. Haja cura do Espírito Santo sobre ti. Haja restauração de Deus sobre a sua família, sobre o teu lar, sobre a tua casa. Em o nome de Jesus,
Que o Espírito Santo te fortaleça a cada dia. Que o teu Espírito Santo te anime, te console. Ele te torne uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais amadurecida nele, uma pessoa que tem mais experiências com ele. Que o Espírito Santo venha gerar vida e entendimento, que as coisas deste mundo passam, mas a nossa vida é eterna, a nossa existência é eterna na presença do Pai. Meu amado irmão, você não foi chamado para este mundo, você foi chamado para o mundo que há de vir. Você não foi chamado só para esta vida. Há uma vida de glória, há uma vida eterna, há uma vida gloriosa, há uma vida tremenda que Deus tem separado sobre você. Receba esta fé, receba este entendimento, esta convicção no seu coração. A dor vai passar, o luto vai passar, o sofrimento vai passar, a dificuldade vai passar, mas aqueles que estão firmados no Senhor, estes vão prevalecer, aleluia, estes vão superar, estes vão passar pelas provas, pelas dificuldades e vão enaltecer, glorificar Jesus em todas as situações. A igreja diga amém, amém e amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Me guarda, sim, 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 sim. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Levanta os teus braços a Ele. Entrega os teus sentimentos. Deixa Jesus curar os teus sentimentos. Ele te leva para as águas de descanso. Refrigera a tua alma. Guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome.